Aqui em João 21, versículo 1, Jesus aparece a alguns discípulos. Depois de dito isso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estava juntos Simão, Pedro e Tomé, e Natanael, de Canadá da Galileia, filho de Zebedeu, e os outros 2 discípulos. E disse Simão, Pedro: vou pescar. E disseram-lhes: nós também vamos contigo. E saíram ao encontro no barco, mas naquela noite nada apanharam. E cedo de manhã Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o reconheceram, que era Jesus. Então disse Jesus: filhos, tendes algumas coisas para comer? E responderam: não. E disse-lhe Jesus: lançai a rede à direita do barco e acharás. E lançaram a rede, que não podia tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aqueles discípulos que Jesus amava, disse-lhe Pedro: ó Senhor. Assim, Simão viu que era o Senhor. Ele cingiu-se a túnica, pois estava despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam muito distante da terra, senão quase 200 covados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, e tendo por cima peixes e pão. E disse Jesus: trazei alguns peixes aqui que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 150 grandes peixes, o mesmo sendo tantos que a rede se rompeu. E disse Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousavam a perguntar: quem és tu? Mas ele sabia o que era o Senhor. Semelhante ao peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois da ressurreição entre os mortos. Nesse versículo aqui, Jesus aparece para eles porque Jesus quer que Pedro, Tomé, Natanael e sigam o que ele pediu para fazer, para ficar pregando o Evangelho. Não fala que eles não podiam pescar, mas só que ele abandonou e estava fazendo a pescaria. Mas Jesus aparece ali não para testar, mas para falar com eles que realmente Jesus queria. E Jesus vai no discípulo que era mais a pegada ali com Deus, que era Pedro, né? Apesar de ter negado Deus, mas Pedro era muito fiel com Deus. Aí Jesus fala para Pedro. Depois Jesus interroga ele: tende comido? Jesus perguntou a Pedro: Simão, Simão, filho de João, amas mais do que estes? Perguntou se amava ele mais do que este. Ele respondeu: Senhor, sim, tu sabes que te amo. E disse Jesus: apacenta os meus cordeiros, que era que Jesus queria. Tomou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E Pedro começou-se a entristecer, porque ele percebia que Jesus estava perguntando para ele. E pergunta pela terceira vez: tu me amas? E ele entristeceu porque ele lembrou da terceira vez que ele negou Jesus. Ele fala: apacentas as minhas ovelhas. Em verdade vos digo que quanto eras moço, te cingis a ti mesmo e andava por quem querias. Mas agora que foste mais velho, estenderás as mãos a outros e se girá e levantará para onde queres que vá. E disse Jesus o significado da sua morte.
que havia de glorificar a Deus. Então disse: segue-me.